Olá, eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Plano 5. Para quem não sabe, está chegando agora aqui no nosso canal, a gente está fazendo aí o desafio de 365 dias de conteúdo 100% gratuito aqui online, entregue para você, para te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. E aí sempre gosto de lembrar quais são esses 5 dígitos de investimentos. É para quem quer alcançar de 10 mil ou de repente até 99 mil reais. Mas eu também reforço que isso aí não é barato, né? Vai ter um preço. E o preço é seguir as raízes que a gente utiliza aqui no Plano 5. Quais são essas raízes? Aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Então esses cinco elementos, essas 5 raízes aí, com certeza vai te ajudar a chegar nesses primeiros 5 dígitos. Então a gente vai sempre estar fornecendo aí conteúdo para também te ajudar a chegar nesses primeiros 5 dígitos. Então o vídeo de hoje ele tem como objetivo mostrar realmente como conseguir renda passiva com ações, certo? Então vamos lá no vídeo de hoje. Antes da gente começar nessa questão da renda passiva com ações, tem que ficar claro ainda o que é renda passiva, tá? Então eu vou colocar aqui no nosso quadro, eu vou ilustrar para você, para ficar bem mais claro aí, 100% claro do que é renda passiva, tá? Muita gente fala uma coisa que enrola aí a conversa toda em torno da renda passiva, então eu vou deixar aqui o mais claro possível para você, certo? Então vamos lá. Para você entender a renda passiva, a gente tem que fazer primeiro uma diferença aqui entre renda passiva e renda ativa. Então tem uma diferença bem importante aqui, tá? Então, um dos meus mentores aqui é o T. Harv Eker. O T. Harv Eker é o autor de O Segredo da Mente Milionária, tá? Então ele explica lá bem direitinho lá, é um livro que eu recomendo sempre. Tem um outro livro muito interessante, para quem não leu, tem que ler, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Realmente dá um banho aí em vários outros livros com relação a isso. Então eu vou colocar muitas das coisas que eu aprendi com eles, principalmente com o T. Harv Eker. Então aqui, primeira coisa, eu vou colocar aqui, primeira coisa é entender o que é a renda ativa, tá? A renda ativa, o ponto principal aí, na maioria das pessoas, isso representa aí, vou fazer uma barrazinha aqui, como se fosse uma barra, 100% da sua renda, tá? 100% da sua renda. Ou seja, é dinheiro que entra no seu bolso através do seu trabalho, Aqui o ponto-chave é a palavra, trabalho. Então, o que pode ser esse trabalho, Edgar? Pode ser qualquer coisa, tá? Professor, professora, pode ser dentista, pode ser engenheiro, pode ser fisioterapeuta. Não interessa qual é a profissão, é importante você entender que vem do seu trabalho. E eu gostaria de reforçar ainda aqui nessa questão da renda ativa, uma profissão específica aqui para a gente, duas profissões. Eu vou colocar aqui como analista, e aí coloco como analista aí, pode ser, ontem a gente falou sobre isso, o analista fundamentalista, pode ser o analista técnico e pode ser também o analista quant. O quant ainda está bem raro, A gente está ainda na revolução quant ainda, vamos colocar dessa maneira. Então, uma outra profissão que eu queria reforçar aqui é de trader. Trader pode ser um trader de qualquer coisa, de ações, de bonds, trader de estoques americanas, trader de índices, mini índices de dólar, mini índice, e aí por aí vai, tá? Qualquer coisa desse tipo. Isso, para. Então, o trader pode ser qualquer coisa desse tipo, qualquer uma dessas atividades em que ele vai negociar um determinado ativo, tá? Então, o trader tem que estar inserido como profissão, certo? Eu já vi muita gente, muito influencer aí na internet, no YouTube, falando, por exemplo, de day trade como se fosse uma renda passiva. Isso aí, se você cair nessa, é mentira, tá? Day trade
você não enxerga como renda passiva. É trabalho. Você tem que sentar a bunda lá, escrever, sentar lá e fazer seus trades lá utilizando qualquer técnica que você queira. Mas você tem que entender que isso é profissão. Ou que você dedica 100% do tempo àquela profissão, ou de repente ou tempo parcial, de repente lá 50% do seu tempo que você tem sobrando, você dedica lá a você fazer aquelas operações de trade. Não interessa. Obviamente, não interferindo uma profissão na outra, tá? Aí seria exatamente essa questão que eu defendo também. Se você quer ser trader, a profissão de trader, a parte dessa profissão de trader não tem que influenciar na outra profissão, tá? A ponto de você parar uma para fazer a outra. Aí começa a gerar um certo problema. Mas enfim, a gente não vai discutir esse ponto hoje. O ponto hoje é exatamente entender como funciona a questão da renda passiva com ações. Então o que acontece? Geralmente, a maioria das pessoas, a maioria da população, a gente poderia colocar assim, do Brasil, está com renda, vivendo basicamente de renda ativa, né? 100% ou até de repente acima de 100% de renda ativa, ou seja, está vivendo a base de empréstimos para bancar a sua vida. Então, a outra possibilidade, que exatamente é isso que é o foco do nosso vídeo hoje, é a renda passiva, tá? Renda passiva. Então, o objetivo aqui é você pegar parte dessa renda ativa, né? Aí só você que vai definir qual é essa parte, né? Pode ser 10% para começar, de repente, ou menos, né? Não interessa, tem aquela filosofia do T. Harv Eker que você tem que começar a gerenciar o seu dinheiro. Então, o que acontece? Você pega parte dessa renda ativa e começa a criar uma maneira de você fazer crescer essa renda passiva de tal forma que ela banque aí 100% da vida que você quer, tá? Não interessa qual é o padrão de vida que você quer. Aqui a gente não está discutindo essa questão, certo? Então, um ponto importante é aí que tá? E um ponto importante é que você, quando se aplica a renda passiva, você tem zero trabalho, ou seja, você não trabalha. Ou seja, você não trabalha por aquele rendimento que você vai receber. Você colocou dinheiro ali, né, para render alguma coisa e aí gerou uma renda passiva. Então exige-se que nesse ponto aí tenha zero trabalho ou quase zero, tá? Ou quase. Pode ser aqui um quase zero. Ou seja, é aquilo que não vai te consumir muito tempo, certo? Esse é um ponto importante aqui na renda passiva. O objetivo também, como eu falei, é que essa renda passiva banque a vida que você quer. Então, de que forma você vai poder ter essa renda passiva? Quais são as possibilidades? Desde ações, que é o nosso objetivo inicial, aqui no nosso plano 5, ações, certo? Fundos imobiliários, a gente ainda vai falar sobre fundos imobiliários aí mais lá na frente. ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, tá? A gente está colocando tudo junto aqui. Também tem aqui do lado americano, já que eu falei do lado americano, a gente tem as stocks, também tem REITs, e como eu falei, os ETFs também, negociados lá na Bolsa Americana, certo? Então, a renda passiva em ações, ela vai ser ela tem duas possibilidades, tá? Como duas possibilidades, eu só ouço uma aí, né? Mas ela tem duas, tá? Essa renda passiva com ações, ela pode ser conseguida de duas formas, duas. A mais tradicional é aquela que envolve dividendos, certo? E a que é pouco falada, né? Envolve o ganho capital. O que é o ganho capital? O ganho capital nada mais é que o crescimento daquela ação ao longo de um determinado período de tempo. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Não estou falando de day trade, tá? Day trade também
trabalha nesse ganho capital, tá? O trade de curto prazo também trabalha nesse curto prazo, mas eu estou falando de um prazo maior, de repente anos, algo desse tipo. Vou dar um exemplo. Se você coloca lá, vamos supor, 10 mil reais em uma determinada ação. Vamos colocar um exemplo bem prático, não estou indicando nada, tá? Vamos colocar lá a Cash 3, né? Que é da Megus, né? Alguma coisa desse tipo. Hoje ela está um determinado valor, você decide colocar lá 10 mil reais, tá? Daqui, de repente, a 5 ou 10 anos, não interessa, aqueles 10 mil reais vão virar 100 mil reais. Isso significa que aqueles 90 mil reais você não trabalhou por aquele dinheiro. O dinheiro trabalhou por você. Na verdade, quem trabalhou foi lá o pessoal da Cash 3, né? Então, o que acontece? Nesse caso, houve um ganho capital. Então, esse ganho capital se reverte também em renda passiva. De que forma? Tem uma porcentagem lá que é permitida você... Porcentagem não, uma quantidade, pelo menos hoje, de 20 mil reais que você pode pegar daquele crescimento capital sem pagar imposto de renda. Ainda tem essa vantagem, tá? Possivelmente isso no futuro vai mudar as regras, não interessa nesse momento sobre as regras futuras, mas a de hoje funciona assim. Então, aquele crescimento que houve lá da Cash 3, você reverte em renda passiva. Vamos supor que ela não pagou dividendos durante esse período aí de 5, 10 anos. Se ela não pagar dividendos, você pega aquilo e vende um pouquinho para ter o seu ganho capital, ou seja, a sua renda passiva. Então, a renda passiva em ações, ela funciona dessas duas formas. A mais tradicional, que é dividendos, aqui no Brasil, 25% daquele lucro líquido lá que vai sobrar lá naquela empresa é obrigatório distribuir para os acionistas, né? A gente não sabe se essa regra vai mudar no futuro, mas a regra atual é isso. Lá nos Estados Unidos não é obrigatória a distribuição de dividendos, por isso que a renda passiva através do ganho capital lá é mais comum. Mas enfim, eu queria reforçar no vídeo de hoje exatamente essa questão, tá? Essas duas possibilidades de você ter renda passiva com ações. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje foi isso, tá? Reforçando essa questão aí para você entender desde já como obter renda passiva com ações. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e também não esqueça de se inscrever no nosso canal, que isso é importante aí para a gente criar a nossa comunidade. Abraço e até amanhã com outro vídeo aqui no nosso Plano 5.